6h21, o Ibovespa B3 fechou em baixa acentuada de 2,40% e o dólar em alta a R$ 5,99. Sobre o dia no mercado financeiro, eu converso agora com o Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, que fala com a gente por chamada de vídeo. Nicolas, boa noite, tudo bem? Está me ouvindo bem? Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal. Escuto vocês bem. Nicolas, o mercado já vem ruim desde ontem, né? Amanheceu assim hoje, né? Dólar subindo muito, bolsa caindo muito. Agora, ali pelas 4h30, a bolsa, né, o Ibovespa B3, ele teve uma queda, teve um mergulho um pouco maior ali. Naquele momento ele estava com 125 mil pontos, quase 126, e aí despencou e acabou indo para os 124 mil, né, como ele fechou. O que foi que aconteceu por volta das 4h30 que justificasse esse tombo maior ainda? Bom, primeiro a gente tem um efeito internacional, porque a gente, por volta desse horário, a gente teve o fim das negociações em Nova York, isso tira a liquidez do mercado local, né? O investidor estrangeiro, ele é um provedor de liquidez relevante para os ativos locais. E acho que um segundo ponto é que, conforme a gente vai se aproximando, né, do fim da sessão, a gente geralmente começa a ver alguns fluxos do que a gente chama de zeragem de posições, né? Então, quem tentou comprar, né, a bolsa durante o dia tende a liquidar essas posições mais próximas do fechamento, e isso acaba gerando, né, uns movimentos um pouco mais agressivos, né, no mercado. Então, não diria que teve um movimento, assim, uma notícia, algum evento, né, que justificasse isso. É muito mais uma questão de liquidez e essas questões mais técnicas de mercado que, em alguns horários específicos, acabam ampliando esses movimentos, né, dos ativos locais. Hoje, Nicolas? Desculpa? As ações, os papéis que mais caíram hoje, quais foram? Ou assim, pensando em segmentos, em atividades, tá? São geralmente ações mais ligadas às taxas de juros, né? Hoje a gente viu as taxas de juros sofrendo bastante hoje, então ações de setor de construção civil, ações ligadas a consumo, ações de consumo durável, principalmente, né, que depende de um crédito automotivo, por exemplo, né, são setores que sofrem mais nesse momento porque eles são sensíveis às taxas de juros, e como a gente teve uma alta bastante significativa da taxa de juros hoje, é normal que essas ações sofram um pouco mais, né? Aproveitando que você tocou no assunto, como é que se comportou a curva futura de juros hoje? Hoje a gente teve um dia bem estressado, né? As taxas fecharam entre 45 a 50 pontos de alta, né? Isso é um movimento bastante agressivo, né? Basicamente, como se o mercado estivesse adicionando duas altas de 0,5 na Selic, né? É mais ou menos essa a ideia. Então, a gente teve um dia bem estressado na curva de juros local. Com esse cenário, a gente já começa a projetar aumentos maiores na taxa Selic pelo Banco Central, que tem mais uma reunião ainda este ano? Eu diria que sim, né? Eu acho que não só a precificação da curva já está nos indicando isso. Se a gente pegar mais ou menos uma semana, o mercado já estava flertando com a ideia de que o Copom talvez subisse 0,75 na próxima reunião. Hoje, na verdade, tanto pela precificação das opções quanto pelas taxas futuras, o mercado já começa a flertar com a possibilidade do Copom elevar a taxa Selic em 1% na próxima reunião, né? Então, assim, não só a precificação da curva de juros está sugerindo isso, como essa própria depreciação cambial, que vai gerar uma elevação das projeções de inflação do Copom, também fortalece essa visão de que ele talvez tenha que acelerar o ritmo de alta de juros na próxima decisão. Se é 0,75% ou 1%, acho que é uma discussão em aberto, né? Mas acho que as coisas estão caminhando nessa direção. Nicolas, a gente mostrou agora há pouco, o líder do PT na Câmara postou uma mensagem no X reclamando da falta de intervenção do Banco Central no mercado de dólares, dizendo que isso foi feito mais de 100 vezes no governo anterior, muito poucas vezes neste governo, e que a situação que a gente está vendo no mercado de câmbio de ontem para hoje justificaria essa intervenção. Qual o olhar do mercado sobre a não intervenção? Entende-se que era assim o momento para fazer isso? Vamos separar a pergunta em duas respostas, né? Historicamente, quando que o Banco Central atua, né, no mercado cambial? Quando ele vê algum tipo de disrupção, né? Ele vê
muitos compradores e acaba tendo algum desbalanceamento, a oferta, não tem tantos ofertantes no mercado, você acaba pressionando demais o câmbio. Então, o BC ele tende a atuar no mercado cambial quando a gente vê algum tipo de descasamento entre oferta e demanda muito significativo. Né? Não é muito isso que a gente está vendo nesses últimos dias. A gente tem visto que está saindo negociação, quem está querendo comprar dólar está conseguindo, né? Então, nesse sentido, seria um argumento na direção contrária, né, dado o padrão histórico de atuação do BC no câmbio, mas acho que tem uma segunda, né, questão que a gente tem que contemplar, que é hoje a bolsa caiu forte, as taxas de juros subiram muito forte e o câmbio depreciou. Então, assim, obviamente, quando a gente olha, né, de uma perspectiva isolada, parece que o câmbio está sofrendo demais, mas o recado que o mercado está passando, né, é que está se perdendo credibilidade na política econômica local. Por isso, todos os ativos aqui sofreram. Né? Então, assim, o BC atuar no câmbio serviria para acalmar, né, o mercado cambial? Diria que sim, né? Até natural, porque vai entrar. O BC, quando ele entra, ele realmente ele gera um fluxo de venda bastante significativo. O problema é que você pode passar uma sinalização errada, né? Tipo, você está derrubando o câmbio, sendo que o câmbio está indicando que existe uma febre no paciente, vamos dizer assim, né? Ou seja, o câmbio está refletindo uma piora na percepção do sentimento fiscal e ao derrubar o câmbio, né, o BC acaba influenciando, né, ou alterando essa percepção dos investidores. Então, acho que dentro dessas duas questões, né, eu acho que é um pouco essa a ideia do porquê o BC não atua hoje. Para amanhã, qual sua percepção? Será que alguns papéis já caíram bastante? Vai ser hora de comprar? Talvez o índice possa reagir? Ou a gente ainda não chegou no fundo do poço? Eu diria que ainda tem muita incerteza, né, no cenário. E amanhã, vamos lembrar, amanhã também tem. A negociação também é reduzida em Nova York, embora não seja feriado. O horário de fechamento, né, das bolsas americanas vai ser reduzido. Então, por si só, já teria uma liquidez mais reduzida. Outro ponto, amanhã é sexta-feira. Sexta-feira geralmente é um dia também que a liquidez do mercado local já é menor, porque ninguém quer ir posicionado para o fim de semana. E acho que tem um terceiro fator, que é as incertezas fiscais ainda estão bastante elevadas. Né? A entrevista coletiva do Haddad hoje não foi suficiente para sanar várias das questões que estão influenciando essa percepção de risco fiscal local. Né? Então, não só, né, a capacidade realmente do governo a entregar esses cortes, se é factível compensar essa isenção do imposto de renda, se realmente o Congresso vai passar essa isenção do imposto de renda e passar também as medidas de corte de gasto e de aumento de receitas para compensar, né, essa isenção. Então, assim, todas essas incertezas ainda estão no ar, não estão resolvidas, então, assim, acho que são fatores que vão na direção, né, de sugerir que o mercado deve continuar tenso. Eu acho que assim já teve um estresse no mercado local, os preços aqui já estão refletindo uma situação bastante complexa, mas até que se enderecem, né, essas incertezas, ainda mais em um dia que tende a ter uma liquidez mais reduzida, eu acho que é um pouco cedo para a gente falar no movimento de recuperação mais significativo.